Vamos mergulhar fundo no poder dos hábitos atômicos. Nessa análise, a gente vai descobrir como mudanças que parecem minúsculas, quase invisíveis no dia a dia, podem, na verdade, gerar resultados que revolucionam uma vida inteira. Bom, vamos começar com aquela pergunta que todo mundo já se fez, né? Por que é tão frustrante tentar mudar um hábito? A gente tenta, se esforça e muitas vezes acaba falhando, se sentindo mal e voltando para estaca zero. É uma luta que parece universal. Mas a resposta, olha, talvez não esteja na falta de vontade, e sim na nossa estratégia. E aqui já começa a aparecer o centro da questão. Quase sempre, o foco vai todo para aquelas metas gigantes, monumentais, sabe? Aquela ideia de transformar tudo da noite para o dia. O problema é que essa abordagem de tudo ou nada, na maioria das vezes, leva a nada. Pensa bem, a lógica é simples. Quando se tenta fazer uma mudança radical, nosso cérebro, nosso corpo, tudo resiste. É como tentar empurrar uma pedra enorme morro acima. A energia que isso gasta é imensa, a sobrecarga é quase inevitável e a chance de desistir é altíssima. Simplesmente não dá para manter esse ritmo. Então, se as metas gigantes não costumam funcionar, qual é a solução? É olhar exatamente na direção oposta. A verdadeira mágica não está no esforço sobre-humano, mas sim no poder surpreendente das melhorias pequenininhas, feitas um pouquinho de cada vez. E aqui entra o conceito principal. Hábitos atômicos são exatamente isso. Ações fundamentais, pequenas como um átomo mesmo, mas que funcionam como os blocos de construção para resultados gigantescos. São aquelas pequenas rotinas que, quando somadas, criam todo um sistema de sucesso. Agora, olha para esse número. Ele pode mudar tudo. Não é 100% nem 50%. É só 1%. A ideia é focar em ser apenas 1% melhor a cada dia. Parece pouco, né? Mas o impacto disso com o tempo é inacreditável. É aqui que a gente vê a beleza do efeito composto em ação. Aquele 1% diário que parece não fazer diferença nenhuma hoje vai se acumulando. Com o passar de um ano, essa pequena melhoria não só se soma, ela se multiplica. O resultado é uma transformação impressionante. É o mesmo princípio dos juros compostos, só que aplicado à nossa vida. Então, o ponto central é este. A consistência nas pequenas atitudes é o que realmente move o ponteiro. Não é sobre a intensidade de um único dia de esforço, mas sim sobre a frequência de muitos e muitos dias. Ok, a gente já entendeu o porquê. Agora, vamos entender o como. Como é que os hábitos funcionam lá dentro do nosso cérebro? A boa notícia é que não é nenhum mistério. É um ciclo neurológico bem simples de 4 etapas. A formação de um hábito não acontece por acaso, não. Ela segue um padrão científico, previsível e que, olha só, a gente pode aprender a usar a nosso favor para construir os hábitos que a gente quer. E o ciclo é este aqui. Primeiro tem o sinal, que é o gatilho, o que dá o pontapé inicial. Logo depois vem o desejo, a motivação para agir. Em seguida, a resposta, que é o hábito em si. E, por fim, a recompensa, que satisfaz aquele desejo e ensina o cérebro que, valeu a pena repetir tudo isso. E o mais fascinante é que cada vez que esse ciclo de 4 passos se completa, as conexões no cérebro ligadas a ele ficam mais fortes. Com o tempo, o comportamento fica tão automático, tão enraizado, que a gente faz sem nem precisar pensar. Agora a gente vai para a parte mais profunda e talvez a mais poderosa de toda essa filosofia. A ideia de que a mudança mais duradoura não vem do foco em metas, mas sim do foco na identidade. E essa ideia é transformadora. Muitas vezes, a gente tenta mudar o que a gente faz, mas a mudança de verdade, aquela que fica, acontece quando a gente muda quem a gente acredita que é. Nossos hábitos se tornam parte de quem somos. Essa comparação deixa a diferença bem clara. Focar no resultado é algo passageiro. Quero ler um livro. Ok, o livro acabou, a meta acabou. E agora? Mas focar na identidade, isso é permanente. É pensar, quero me tornar o tipo de pessoa que lê. Isso muda o jogo completamente. Muda as decisões do dia a dia. Ou seja, os hábitos ficam muito mais fáceis de manter quando eles são uma expressão de quem se quer ser. A ação deixa de ser uma obrigação e se torna uma afirmação. É isso que eu sou. E o conceito é esse. Cada pequeno hábito não é só uma ação isolada. Ele é como se fosse um voto. Cada vez que se medita por 1 minuto, é um voto para se tornar uma pessoa mais calma. Cada vez que se lê uma página, é um voto para se tornar um leitor. Esses pequenos votos vão solidificando a nova identidade. Certo? Vamos juntar tudo isso que a gente viu num passo final, bem simples e prático, para quem quiser já começar.
A regra de ouro para dar o primeiro passo é esta. O novo hábito tem que ser tão, mas tão fácil que é quase impossível dizer não. A ideia é diminuir a resistência inicial ao máximo, até ela desaparecer. E aqui estão alguns exemplos perfeitos disso. Não é sobre ler um capítulo inteiro, é ler uma página. Não é sobre correr uma maratona, é sobre caminhar por 5 minutinhos. O objetivo aqui não é o resultado imediato, mas sim o simples ato de fazer, de construir a rotina. E este é o ponto final, o que amarra tudo. No começo, o que mais importa é construir a base do hábito. É muito melhor fazer algo pequeno todo santo dia do que algo gigante só uma vez por semana. É a consistência que fortalece o cérebro e solidifica a identidade, lembra? E assim, a gente termina com essa reflexão. A questão não é qual grande revolução pode ser feita de uma vez. A pergunta de verdade é, qual é aquela pequena, minúscula mudança de 1% que, a partir de hoje, pode começar a definir a pessoa que se deseja ser amanhã? A resposta para essa pergunta pode ser o início de tudo.